Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. O assunto do programa de hoje é ensino superior. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Brasil tem cerca de 10 milhões de pessoas na universidade. O dado faz parte do censo mais recente do INEP de 2024, com base no ano de 2023. Apesar do número representar um aumento de 5,6% em relação ao relatório anterior, um ponto preocupa. Dos concluintes do ensino médio, apenas 27% ingressaram na graduação no ano seguinte. Outro dado também chama atenção: o índice de evasão, que ultrapassa os 57%. Para falar sobre os desafios do ensino superior e como incentivar as pessoas a entrar e permanecer na universidade, a gente recebe aqui no nosso estúdio Bruno Eizeric, reitor do Centro Universitário Cenecista de Bento Gonçalves. Bernardo Esfredo Miorando, doutor em Educação e pós-doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cláudio Frankenberg, professor líder do Núcleo de Inovação Pedagógica da PUC Rio Grande do Sul. E Júlia de Souza Benvenuti, diretora de Inclusão e Acessibilidade da Associação de Pós-Graduandos da URGS. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Começar com o professor Bruno. Professor, um dos desafios aí é incentivar os jovens, assim que terminam o ensino médio, a ingressar num curso superior. Atualmente, 1 em cada 5 fazem isso. Na tua perspectiva, professor, o que está impedindo da gente ter uma adesão maior desse público jovem? É a questão da falta de perspectiva, a questão financeira? Para a gente começar, como é que tu vê esse cenário? Tá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Quero parabenizar a TV Câmara por abrir espaço para a educação. Acho que é um assunto tão importante que precisamos falar mais sobre educação. Não posso vir aqui e não cumprimentar a nova presidente, Quero deixar aqui um abraço para a comandante Nádia, que tenha uma gestão profícua. E eu acho que quando a gente fala de educação, claro, nós estamos falando aqui sobre educação superior, mas eu quero traçar um panorama maior. É como o Brasil enxerga a educação. É como nós enxergamos a educação infantil, é como nós enxergamos o ensino fundamental, porque nós não estamos alfabetizando os nossos alunos no primeiro ano do ensino fundamental. E aí isso já traz um problema, porque esse aluno já não é alfabetizado na idade certa, aí ele chega na multisseriação e não está alfabetizado, aí esse aluno evade, e esse aluno que evadiu já não chegou no ensino médio, que é um novo ensino médio que já está mudando de novo para o velho ensino médio, e aí esse aluno consegue terminar o ensino médio e ele não tem um financiamento federal para poder ingressar no ensino superior. Então não é um problema do ensino superior. É um problema de como a educação é tratada no nosso país. E já passamos por diversos governos, eu milito em educação há 40 anos e não é de centro, não é de direita, não é de esquerda, não é de quer que seja, é como nós, como país, enxergamos a educação. Qual é a prioridade que nós damos para a educação? Nós estamos perto de chegar no momento de apagão de professores. Vai faltar professor para dar aula. Então, olha o momento delicado que nós estamos passando. Então, por isso que eu elogiei no início dessa minha primeira fala, o momento que vocês estão trazendo para esse debate público a questão da educação. Então, assim, como o Brasil enxerga a educação, o problema no ensino superior é só um reflexo do que acontece lá na educação infantil, no fundamental, no médio e no superior. Então, é um problema muito sério que nós, como cidadãos, precisamos estar atentos. Qual é a prioridade que nós temos no nosso país? Enquanto não for a educação, nós vamos continuar discutindo e não saímos do lugar. Infelizmente, educação, ela só é discutida de 2 em 2 anos quando tem eleição. Então, eu imagino que o ano de 2025, que está começando agora, que não é um ano eleitoral, é um ano que pouco vai se ouvir falar sobre educação. Por isso, parabéns pela abertura dessa janela e vamos tentar aqui nesse programa construir alguma coisa para que possa ser útil para a sociedade, para que a criança entenda a importância da educação. Por que a Finlândia tem a melhor educação no mundo ocidental? Porque lá eles elegeram a educação como prioridade do país. É simples,
mas tem que ter vontade política, tem que ter programas de Estado para a educação. Nós não temos programas de Estado para a educação. Cada governo que entra muda tudo que o governo anterior fez. Então, assim, claro que o tema é ensino superior, podemos falar só sobre ensino superior, mas o problema não é o ensino superior. O ensino superior é só um reflexo de tudo que está acontecendo no nosso país quando a gente fala em educação. É um tema complexo e, como tu falou, histórico. Todos os anos, né, a gente vê que, apesar da população ansiar muito aí por medidas, né, para melhorar essa questão da educação, acaba não sendo uma prioridade da maior parte dos governos. Bernardo, como o professor Bruno falou, aí seria um problema estrutural de como a educação é tratada aqui no Brasil. Tem um dado que diz que cerca de 1 a cada 5 jovens entre 18 e 24 anos ingressa, enfim, no ensino superior. Por esse teu trabalho que tu tem na parte da educação aí, qual a tua visão, a tua perspectiva quanto a esse cenário atual? Então, Gilberto, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu gostaria de tratar desse assunto a partir de uma perspectiva um pouco mais histórica e também sociológica, com os dados que a gente vem estudando na universidade, né? Dentro das teorias da educação superior, de como a gente vê esse fenômeno internacionalmente, a gente utiliza uma classificação que vem de pesquisadores norte-americanos, em que a gente define os sistemas de educação superior ao redor do mundo de acordo com a participação dos jovens dessa idade alvo da educação superior, 18 a 24 anos, na educação superior, então nos cursos de graduação. Essa classificação, ela considera que os países que têm até 15% dos jovens nessa idade-alvo na educação superior são sistemas que estão ainda restritos a uma elite. Quando se chega a 1/3 da população na idade-alvo, nós temos um processo de massificação e chegando a metade da população de universalização. Então, esse dado que tu trazes de que apenas 1 a cada 5 desses jovens está na educação superior, ele faz parte de uma trajetória histórica em que o país esteve sempre com a educação superior restrita a uma elite. E só na última década tem avançado no sentido dessa massificação. Então, nós temos aí os planos nacionais de educação, que tentam ampliar essa participação, mas eles falham, muitas vezes, em definir as instâncias que são efetivamente competentes ou responsáveis por ampliar essa participação. A gente tem um crescimento, esse dado que nós temos já é uma evolução de um período anterior em que nós tínhamos ainda menos jovens, porém ele reflete, como o professor Bruno falou, falhas dentro do sistema na cadeia de progressão do fluxo escolar desse estudante, desde a escola até a educação superior. Então, eu diria que hoje, pelos dados que nós temos dos censos do Estado brasileiro acerca da situação educacional, a constatação de que um problema muito grave está no ensino médio, em que a gente começa a acumular a defasagem, idade série, e nós temos também um processo de evasão muito grande. É um tema bem complexo. Agora eu vou abordar com o professor Cláudio. Professor, segundo eu andei pesquisando para conseguir produzir esse programa, os cursos, digamos, que envolvem mais engenharias, engenharia civil, engenharia, enfim, eletrônica, química, eles estão tendo uma procura menor, um índice de adesão menor por parte, enfim, das pessoas que desejam cursar uma graduação. Já os cursos que tratam mais da parte de computação e tal, tem uma procura maior. Por que isso está acontecendo, professor Cláudio? Se antigamente a gente tinha essa visão que muitas pessoas tinham, enfim, o desejo, né, de fazer uma engenharia civil, uma engenharia química, para poder conseguir esse grau. O que está acontecendo com essa questão das engenharias? Bom, primeiro, agradecer o convite, mas eu acho que a resposta disso vem do que já foi colocado também, né? Que nós estamos, o ensino está trabalhando numa teia muito grande, de uma série de parâmetros que estão ligados, né, e interferindo um ao outro.
Na área técnica, na área de exatas, a gente tem visto uma baixa procura nos cursos, principalmente de engenharia, como tu falaste, e uma alta procura nos cursos da área de computação. Isso vem da onde? O nosso jovem, aquele aluno que está lá no ensino médio, ele tem um contato muito grande nos últimos anos com a questão da mídia digital, principalmente. E isso para ele é uma coisa que deslumbra muito. E daí, né, aquela sensação de vou fazer novos jogos, vou ser um TikToker, só que isso é uma coisa que tu não precisa, né, ter um curso superior para, né, ter esse tipo de atuação. E aí a gente observa uma coisa interessante. Nós temos uma grande procura de entrada, mas daí tu vê que os alunos, no fim, eles começam a atuar antes e às vezes não concluem, uma grande parte não conclui os cursos da área de computação, né? Já na área da engenharia, na área, vamos dizer assim, mais de exatas, mais pesada, que era, né, antigamente a gente tinha aquela coisa, medicina, direito, engenharia, né, que vem por uma questão histórica, né, do Brasil. Nas engenharias a gente tem o quê? Um baixo interesse porque aquele aluno lá do ensino médio, ele não está vendo uma perspectiva para esse profissional. Ele não consegue ver qual é a ação do engenheiro, o que o engenheiro faz, qual é a importância da engenharia no dia a dia dele. O mesmo caso com a questão da computação. Eu tenho a computação, ela tem muita procura, é muito interessante, é necessária, a gente precisa no dia a dia cada vez mais, só que para que ela ocorra, eu preciso uma área técnica por trás. Só que isso está ficando estagnado, mesma coisa que está acontecendo com as licenciaturas. Então, se eu não tenho a produção de novos equipamentos, novos suportes para dar para a área da computação, como é que a área da computação vai se desenvolver daqui a pouco, né? Então, o que tem acontecido é, para que eu vou entrar num curso de 5 a 6 anos, padecer, né? Porque existe aquele, vamos dizer assim, aquele imaginário que vou fazer engenharia, eu vou ter que aprender matemática, física e química, que lá no ensino fundamental já é colocado para o aluno que é um horror, é um pavor, é uma tragédia, então ele não é estimulado, né? E normalmente o nosso aluno nos cursos de engenharia é aquele que conhece algum engenheiro, né? Então a tendência não é tanto de por exemplo, um incentivo no ensino fundamental e médio. Então existe um trabalho muito grande em relação a gente estimular e mostrar que o desenvolvimento de um país, ele tem a necessidade do desenvolvimento tecnológico. E o desenvolvimento tecnológico depende de engenharia. Hoje a gente está com um déficit, assim, alguns estudos aí variando de 75 mil a 375 mil engenheiros por ano, tá? Então, em todas as áreas da engenharia. Está faltando engenheiro, né? Então, lógico, tem vários, né, itens aí que interferem, mas esse eu acho que é o grande ponto. Engenharia, baixa procura, computação. Felizmente, a gente tem uma alta procura, que é uma coisa interessante, importante hoje, mas se não tiver tecnologia, tu não vai ter também a área da computação. Exato. Júlia, aproveito para perguntar para ti referente à questão. O jovem entra ali, o estudante entra na graduação, mas não consegue permanecer, pelos mais diversos motivos. Muitos não gostam do curso, enfim, veem que aquilo não é para eles, mas também tem a questão da falta de incentivos, enfim, do poder público para que os jovens que não têm tanta condição financeira, não tem condições, muitas vezes, de se manter sozinho, né? Não tem ajuda dos pais para conseguir se manter, permaneça ali na universidade. Na tua visão, aí, como é que está essa situação aí, as políticas públicas para a permanência desses estudantes na graduação? Muito obrigada pelo espaço, Gilberto e equipe. Agradeço muito. Acho importante que a gente traga também, não só
professores, mas estudantes e também o movimento estudantil. Eu faço parte do movimento estudantil, além da PG, eu coordeno o coletivo autista da minha universidade e justamente eu sou a diretora de inclusão e acessibilidade, que a gente trata dessa parte, da permanência. Quando a gente fala em educação superior, principalmente vou me ater à universidade pública, que é onde eu faço meu mestrado, atuo politicamente falando, a gente tem que pensar em algumas frentes, né? Ingresso, permanência e depois o que tu faz com esse profissional. E quando a gente fala de ingresso, não é só vestibular, porque tem populações que hoje sequer estão em condições de fazer o vestibular. Qual o problema da permanência, né? A gente percebe que alguns estudantes eles ingressam, mas eles não conseguem permanecer os 4, 5 anos do curso. E não é culpa do estudante. É muito difícil a gente olhar esse cenário e culpar ou o estudante ou a universidade pública. A universidade pública não é um ente que se autogoverna. A universidade pública depende de políticas públicas. E a gente passou por um período em que as políticas públicas na área de educação foram alvo. As universidades públicas foram eleitas como inimigas. Então, agora a gente está num trabalho de reconstrução da comunidade acadêmica, com aumento de bolsas. A gente não tinha reajuste até o início de 2023, o reajuste de 2012. Bolsistas de iniciação científica ganhavam R$400. Isso era um absurdo. Então, bolsistas hoje de mestrado recebem 2.100 e de doutorado 3.500. Antes era muito menos. Então, a gente vem de um cenário em que a universidade pública ela foi sucateada. Então, a gente não pode nunca culpar o estudante e a universidade. A universidade ela depende de verba, a universidade depende de políticas públicas, depende de profissionais. E quando a gente fala de permanência, a gente também não está só falando dessas pessoas que evadem por questões de renda. Eu faço parte do coletivo autista da URGS e hoje a gente não tem, por exemplo, profissionais, e não é culpa dos profissionais, a gente não tem profissionais capacitados para lidar com essa população. A gente não tem uma estrutura para receber essa população. E quando a gente pensa em populações com pessoas com deficiência, não são só deficiências físicas, não estamos falando de rampa, estamos falando de professores que saibam lidar com estudantes que não escutam, estudantes como eu que têm dificuldade na comunicação oral e precisam, por exemplo, ler o lábio. Então, às vezes, a demanda é, professor, fale olhando para mim, e às vezes isso é negado ao estudante. E a terceira parte, que seria o ingresso, não é só vestibular, tá? Eu trabalho há 6 anos já na educação popular e principalmente faço parte do coletivo Transenem, que é um coletivo que atua principalmente na educação de pessoas trans, que é uma população que 86% evade do ensino médio. Então, não é uma questão ali de renda, é uma questão de preconceito, de violência, de transfobia, e é necessário que a gente fale sobre isso. E que são pessoas que não têm como estudar, porque, primeiro que o horário onde tem os cursos populares, essas pessoas têm que se prostituir. E segundo, são pessoas que, como cursos populares não são identificados como instituições de ensino, não têm acesso ao trio escolar e não têm dinheiro para passagem. Então, são pessoas que a meritocracia excluiu até de tentar entrar na universidade. Essa população não tem nem o direito de tentar. E isso é o que também... claro que é uma das consequências dessa população não ingressar. Então, também não adianta nós falarmos de cotas. Nós temos que pensar como essa população vai alcançar as cotas. Então, a falta de pessoas na universidade pública é de ingresso, permanência e do que tu faz com esse profissional. Qual é o incentivo que essas pessoas também têm profissional? Eu sou formada em Química, não quis ser licenciada, eu entrei até no primeiro vestibular, foi para a licenciatura em Ciências Sociais na PUC. O que houve com esse curso na PUC? Fechou. A educação hoje é tratada também como mercadoria. E a gente tem que pensar qual é a educação que a gente quer. A gente quer uma universidade que forme funcionários ou universidade que forme cidadão, alguém que vai trabalhar. No Brasil a gente tem esse problema de nós vendemos a matéria-prima e compramos o produto, mas o que tu faz com o cidadão que faz o produto? Tu manda embora, porque não tem mercado de trabalho aqui. Então, quem tem a resposta para o ensino superior tem que ir direto ao Ministério da Educação. A gente não tem essa resposta, mas nós temos indícios de como poder resolver, o início pelo menos, dessa situação que de fato está catastrófica. Muito bem colocado, Júlia. Em relação, aproveito que a gente está falando de universidade pública, né? Daqui a pouquinho a gente adentra um pouquinho mais específico para as universidades privadas. Tu comentou sobre a questão das ações afirmativas. A gente vê que as ações afirmativas elas têm tido um resultado exitoso. Se for pegar dados de 10 anos atrás, a cara do universitário, das pessoas que ingressam hoje está bem mais diversificado.
mas em relação a essas políticas de ação afirmativa. Na tua perspectiva, elas ainda não conseguem aderir àquele jovem, digamos, que realmente precisa delas, ou tu acha que, enfim, se a gente fazer um panorama aí dos últimos 10 anos, está tendo um resultado dentro do ideal? Como é que tu vê essa questão? Não está num resultado dentro do ideal. Mas, assim, eu acho que a gente também tem que aproveitar esses espaços para combater certas desinformações que não ocorrem de forma intencional, mas existe uma história de que a população pobre está na privada e a rica está na universidade pública. Isso não existe um dado sequer que mostre isso. Tá? Hoje, metade das vagas da URGS vão para estudantes da escola pública. Então, é metade. E isso, considerar que só entre estudantes da escola pública pelas cotas, porque todo estudante entra também por acesso universal. Então, o estudante que se inscreva por uma cota, ele também está concorrendo ao acesso universal. Mas, sim, eu acho que ainda tem muito ao que a gente trabalhar nessa questão. O problema é que agora, acho que uns 2 anos atrás, foi discutido a permanência ou não dessas políticas. E a gente não pode sempre trabalhar com medo. A gente tem que ter a certeza de que essa política ela vai se manter. Então, esse estudante que está hoje, o estudante negro, pobre, quilombola, ou indígena, ou a pessoa com deficiência, ela tem que saber se essa política vai estar ali aberta para ela ou não. Mas, nesse sentido, eu acho que é importante as ações afirmativas. Hoje, na URGS, a gente tem ações afirmativas, inclusive na pós-graduação, foi uma conquista da gestão das sessões pós-graduandas, ações afirmativas mais abrangentes do que as da graduação. A gente inclui refugiados, imigrantes com questões políticas e também pessoas transgênero. Mas o que a gente trabalha é, principalmente para pessoas trans, não adianta a gente dar cota, porque essas pessoas, como eu disse, 86% evadem do ensino médio. Tu vai abrir cota, ninguém vai se inscrever. Hoje as cotas para pessoas com deficiência, elas sobram. Por quê? Porque o pai que tem uma criança com alguma deficiência prefere investir um pouco mais e colocar na escola particular, porque vai ter mais apoio, mais suporte, e essa criança acaba perdendo a sua cota. Então, a gente também tem que olhar como que essas pessoas chegam para disputar essas ações afirmativas. Mas ela é fundamental. Um estudante que entra por ações afirmativas e se forma na Universidade Federal por ações afirmativas, ou em outras, por ProUni, FIES, ele retorna para a sua população. Eu tenho várias pessoas do coletivo autista ou do Transenem que entram na universidade, se formam e vêm trabalhar com a gente na educação popular, ou abre um consultório na região onde veio. Então é fundamental, essas pessoas trazem de volta o conteúdo de onde elas vieram. E isso a gente não vê com tanta voracidade pessoas que entram pelo acesso universal, que não vêm de uma população marginalizada. Perfeito. Professor Bruno, agora indo mais para a questão do ensino privado, muitas universidades fecharam nos últimos anos, né? Tu comentou anteriormente em relação ao FIES, eram cerca de 700 mil financiamentos, atualmente são cerca de 50 mil. O que está acontecendo aí? Falta para o governo uma visão referente ao FIES aí, de que é um programa que dá certo, que ajuda. O que aconteceu para ter reduzido tanto? Deixa eu voltar àquela questão que eu falei no início de políticas de Estado. Né? Enquanto a gente não tiver política de Estado, e o que a colega falou há pouco é exatamente isso, né? Nós não temos segurança. E eu quero voltar rapidamente para ter um número lá de 10 milhões de alunos no ensino superior, certo? Esses 10 milhões, 85% estão na rede privada. São 8 milhões e meio. Desses 8 milhões e meio, metade estão estudando EAD. 4 milhões e 250. Pega mais uns 750 mil que estão no EAD da rede pública, nós temos dos 10 milhões, metade dos alunos hoje estão no EAD. E não precisariam estar no EAD. Aqui ninguém é contra o EAD. Eu acho que nós vamos lá para a Amazônia, que tu tem dificuldade. Puxa vida, o EAD é uma coisa fantástica. Mas nós devemos ter muitos alunos hoje em EAD que poderiam estar no presencial. E por que esses alunos estão no EAD? Porque é mais barato. Porque eles conseguem pagar. Porque eles não precisam se deslocar até a instituição. Então, assim, hoje se elegeu como novo vilão do ensino superior o EAD. O EAD não é vilão, o EAD não é solução para todos os problemas. Então, infelizmente, o que nós temos no nosso país é aquela dizer, tu é contra ou tu é a favor?
ou é bom ou é ruim. Eu acho que a pior coisa que nós temos no nosso estado e que nós conseguimos exportar para todo o Brasil é que nós chamamos de grenalização. Né? Ou tu é Grêmio ou tu é Inter. E voltando a uma outra questão importante que é o ProUni, que foi trazido aqui, de alunos que não conseguem acessar ao ensino superior com bolsa do ProUni porque estudaram em escola particular. Então nós conseguimos fazer uma alteração porque existia na lei do ProUni que se o aluno tivesse estudado em escola privada, ele não poderia ter acesso ao ProUni. Quando um ProUni é um programa ligado à renda familiar. E aí, como antes eu falei na comandante Nádia, agora eu vou falar na deputada Maria do Rosário. Conversando com a Maria do Rosário, nós conseguimos uma alteração no ProUni que é levado em conta a renda da família e não onde o aluno estudou. Porque muitas vezes, para ter um ensino de qualidade, esse aluno, né, a família opta por investir nesse aluno e pagar uma escola privada. E por a família ter investido nesse aluno e pagar uma escola privada, esse aluno ficava sem possibilidade de conseguir uma bolsa pelo ProUni. Então agora o ProUni ele é um programa que leva em conta a renda e não onde o aluno estudou. Então são essas questões pequenas, mas de faltas de política de Estado. A gente não tem uma segurança. E eu vou te trazer falando sobre o FIES que tu me perguntar especificamente. Foi no governo Dilma, era uma época eleitoral, e se distribuíram 700 mil bolsas, 700 mil financiamentos do ProUni. Isso é voto. Isso é voto. Infelizmente, a gente enxerga políticas públicas em época de eleição. E aí se fez uma farra, não se gerenciou bem, se gerou uma grande inadimplência, mas por trás de tudo isso, a questão é a seguinte: como a gente enxerga o FIES? A gente enxerga o FIES como um financiamento, a questão do dinheiro, ou nós enxergamos o FIES como um investimento no futuro do país? Se eu enxergo o FIES como um investimento no futuro do país, porque esse jovem vai concluir o ensino superior, ele vai gerar mais renda, ele vai gerar riqueza, eu estou enxergando isso como uma questão de programa de Estado. Se eu estou enxergando o FIES, se o aluno vai conseguir pagar depois, eu estou enxergando isso como uma questão monetária. E o FIES não tem que ser visto como questão monetária. Na minha opinião, o FIES ele tinha que ser a fundo perdido. O aluno que comprova que não tem condições de pagar, o Estado está investindo nele. Ele paga depois prestando serviço. Ele não precisa pagar em dinheiro, paga prestando serviço, paga fazendo assistência à população. Então, é por isso que tudo volta a como nós encaramos a educação e que tipo de políticas nós queremos. E só para encerrar, a questão do ensino médio. Nós tivemos um novo ensino médio que começou a ser aplicado a partir de 2022, 2023 e 2024. Aí porque mudou o governo, porque foi o governo anterior que fez o novo ensino médio, o governo atual já volta e já muda o ensino médio de novo. Então, como ficam esses jovens, como ficam as famílias, como ficam os professores? Então, assim, enquanto nós não tivermos políticas de Estado para a educação com prioridade, nós vamos continuar discutindo aqui. Eu acho importante o espaço para a discussão. Mas enquanto não tiver um norte, enquanto nós não soubermos o que nós queremos como nação, nós vamos continuar conversando. Professor Bruno, tu tocaste aí referente a cerca de metade aí das pessoas que ingressam no ensino superior procuram cursos da modalidade EAD. Não, a procura para o ingressante é maior. Para o ingressante. O ingressante nós estamos já em quase 70%. Ah, é maior que sim. Sim, porque nós temos alunos que vêm estudando. O que igualou é o número de alunos presenciais. Hoje nós temos o mesmo de alunos no ensino superior presencial e EAD. A procura pelo EAD hoje já é maior que a procura pelo presencial. Entra mais em EAD do que no presencial. Mas daí no caminho acabam desistindo. Mas é uma coisa, e só rapidamente falando sobre evasão, que é uma questão muito séria. Na rede privada, se o aluno evade, tu perde um aluno. E a gente pensa que a evasão acontece na rede privada. Mas na rede pública, a evasão é quase tão grande quanto na rede privada. Hoje nós temos, na universidade pública, 50% dos alunos que começam o seu curso, eles não terminam. E esse é um dinheiro que eu, como cidadão, estou pagando. E aí?
como fica esse investimento em educação? Então, quando a gente fala evasão, não, só evade na instituição privada, não. Na instituição pública, evade tanto quanto na instituição privada. E um outro dado muito importante, rapidamente, sobre evasão. A evasão do EAD, que pena, não, o cara que faz EAD evade, ela acaba sendo muito parecida com a evasão no curso presencial. Ele não tem mais evasão. Importante dado. Bernardo, em relação a essas modalidades de ensino, eu já ouvi muitas pessoas comentarem sobre a qualidade dos cursos EAD à distância. Tem a questão da facilidade, da questão de poder estudar na tua casa, não precisar fazer aquele deslocamento até enfim, o local presencial. Tua visão quanto a essa modalidade, Bernardo, ela é mais benéfica? Como que a pessoa que pretende fazer um curso EAD aí deve gerenciar aí, enfim, toda essa estrutura, essa demanda? Certo, eu vou chegar nesse ponto, mas antes eu só gostaria de complementar algumas coisas que o professor Bruno falou sobre evasão. Então, do ponto de vista das estatísticas maiores, agregadas, aquelas que a gente lê no censo, nós temos constatado, e isso foi divulgado pelo próprio INEP, né, nesse mesmo conjunto de dados que tu citaste na abertura do programa, esse nível de evasão nos cursos de graduação que beira os 60%. Ao mesmo tempo, a gente vê que entre os estudantes que são beneficiários de um programa como o FIES ou o ProUni, ou que são ingressantes pelas ações afirmativas, esse nível de evasão é menor. Agora, nós temos também um outro fenômeno, que é uma espécie de superestimação da evasão. Então, às vezes nós temos estudantes que são registrados como evadidos, porque de fato abandonam um curso, porém, eles não evadem o sistema de educação superior e nem necessariamente a própria instituição de educação superior. Então, nós temos nos dedicado a estudar os números dos nossos estudantes na URGS e temos verificado que o que aparece numa universidade pública como essa, como uma evasão que poderia ser de 40, um pouco mais por cento, na realidade, quando a gente estima e vê os estudantes que se redirecionaram ou reorientaram seu curso dentro da própria instituição, ela cai e chega a 20 e poucos por cento. Tá, mas a vaga ficou aberta, né? Aquela vaga não vai ser preenchida. Essa vaga ela pode ser preenchida por outros processos, que são os processos normalmente direcionados a ingressantes diplomados. Ou a transferências externas, estudantes que podem ingressar a partir de outras instituições, ou as próprias transferências internas. Agora, todos esses processos, eles necessitam de visibilização. Então, a gente tem esse problema que é o do próprio aproveitamento da capacidade instalada, né? Exatamente. E aí nós temos essa dificuldade na transferência dos públicos, por exemplo, entre instituições públicas e privadas ou entre modalidades de ensino presenciais e à distância. Quando a gente pega esses mesmos dados do censo e a gente observa de onde poderiam estar vindo esses estudantes que agora ingressam majoritariamente nos cursos EAD, a gente vê que há uma queda nas matrículas nos cursos noturnos, ou seja, na população trabalhadora, as pessoas que realmente precisam cursos mais acessíveis, mais baratos, e que têm dificuldades em conciliar o tempo, né, e os espaços também. A questão espacial é muito importante e a gente tem visto isso nas nossas pesquisas. Então, quando a gente olha o acesso às vagas, a evasão, não se trata apenas, como a Júlia falou, da realidade do estudante, da responsabilidade do estudante e da instituição, mas da sociedade como um todo, e do Estado, e de quais são as políticas que a gente tem, inclusive, pensando aqui na Câmara Municipal, as políticas de transporte escolar, para que esse estudante possa acessar, possa desfrutar da cidade, possa atravessar a cidade e se manter na graduação. Mas agora eu chego a outra questão, que é sobre a educação à distância. A educação à distância, como o professor Bruno falou, ela tem sido pintada muitas vezes como um grande vilão e não é necessariamente isso. O que nós temos que discutir, e nesse momento me parece que o governo tem feito um esforço, o governo federal, que é o responsável
geral pela educação superior, tem feito um esforço é discutir os processos de avaliação e até que ponto a avaliação institucional dos cursos de graduação está garantindo qualidade. Porque nós temos dentro da modalidade educação à distância cursos de grande qualidade, grande intensidade formativa, grande interação entre a comunidade acadêmica, entre os estudantes, estudantes com tutores, estudantes com professores, e aqueles em que esse contato é mais rarefeito. Então, são propostas mais massificadas. E o que a gente assistiu nos últimos anos foi uma regressão nos processos de avaliação dos cursos, que se tornaram menos rigorosos e mais genéricos, mais suaves, sem a devida atenção para os elementos que dão a qualidade de um processo de educação à distância, que são justamente esses elementos interacionais, a equipe pedagógica, a relação estudante-tutor. Então, me parece que o caminho para avançar nesse sentido é dar mais atenção, valorizar essa modalidade formativa como algo que, de fato, contribui para que certos estudantes que não poderiam acessar na modalidade presencial ingressem na graduação, mas se certificando de que ela tenha, de fato, uma relevância, uma relação com a realidade profissional em que esse estudante vai se inserir e um cuidado formativo também. Perfeito. Tem um dado aqui que, segundo o último censo da educação superior, cerca de 58% dos alunos que ingressaram em cursos de licenciatura, agora vamos abordar aí a formação de quem forma, acabaram abandonando. Aproveito para perguntar para o professor Cláudio. Professor, salvo engano, houve uma redução de cerca de 70% na procura por cursos em geral de licenciatura. As pessoas não têm mais aquele desejo de ser professor, enfim, ensinar. Qual a tua visão quanto a isso? Esses dados estão corretos? O que tu vê que a gente pode mudar para incentivar especificamente os cursos de licenciatura, professor? Aí a gente volta, né, o que já foi colocado, né? Então existe uma necessidade de incentivo, tá? Isso no caso das licenciaturas, e a própria Juliana começou na Química, não fez a licenciatura em Química. Porque se tu hoje em dia, se tu pegar um estudante e tu perguntar para ele por que ele quer ser professor, né, qual é o incentivo que ele tem em ser professor, né, qual é o retorno que ele vai ter? Vai estudar 4 anos, né, e daí ele vai fazer o quê? Ter que trabalhar em 4 escolas, 5 escolas, né, para conseguir ter uma renda razoável, e quando eu estou dizendo razoável, é o mínimo necessário, né? Então não existe esse incentivo no sentido de procura para esses cursos, tá? E isso está acarretando o quê? Eu acho que foi o Bruno que colocou, né? Está acarretando que nós não vamos ter professores de matemática, física, química nos próximos anos. E não vai ter engenheiro, não vai ter médico, não vai ter... Exatamente. Desculpa interromper, mas é isso. Tu não vai ter... É uma cadeia e tu não vai ter esse profissional. Hoje a gente já vê em várias escolas professores totalmente deslocados, né? Então, às vezes, tu vê um professor que é formado em letras que está dando aula de matemática, né? Então, qual é a formação, qual é a base que ele tem, por mais que ele seja um excelente professor, mas o que ele pode ir além, né? Então, ele vai ficar no mínimo, né? E isso vai refletir aonde? Naquele aluno que ele está trabalhando a formação, consequentemente, isso vai chegar no ensino médio, que não vai ter professor, e depois vai chegar no ensino superior. E aí a gente entra de novo na evasão. Porque o que acontece? Essa evasão, e daí volto um pouquinho lá para o meu chão na área de exatas, o que acontece num curso de engenharia? Eu não tenho base em matemática, não tenho base em física, não tenho base em química. E daí eu vou fazer um curso de engenharia, eu passei minha formação toda do ensino fundamental e médio, eu fui um excelente aluno, né? E daí eu chego lá no primeiro semestre de um curso de engenharia e eu vou reprovar na metade das disciplinas. Então, isso é desmotivador para esse aluno, né? Não é que ele não saiba ou que é mais difícil, mas ele não tem base, né? E aí começam esses processos de evasão. E aí essa evasão que acontece muitas vezes não é uma evasão da instituição, é uma evasão do curso,
né? Mas, e daí a gente observa que às vezes tu tem alunos que já estão no 3º, 4º curso dentro da universidade. Eles saem de um curso, no caso das exatas, o aluno gosta de exatas, então ele vai testando. Eu entrei na civil, vou para elétrica, saio da elétrica, vou para mecânica, vou para computação, depois eu volto para produção. Então, tu vai testando esse tipo de situação que, às vezes, tu te acha em alguma, né? Ou, às vezes, depois de passar por várias, tu realmente larga, né, aquela situação que tu vê que não é para ti. E daí, o não ser para ti é aquela coisa, será que não é realmente para ti? Será que tu não seria um excelente engenheiro, mas tu não teve um bom embasamento? Né? Então, essas questões todas a gente tem que repensar, e a gente tem que repensar também dentro do ensino superior. Acho que a Júlia falou uma coisa importante, que a gente tem a questão do ingressante, tem a manutenção desse aluno, mas nessa evasão, a manutenção também passa pela questão institucional, mas não essa institucional, essa parte política institucional, mas parte de como o ensino está ocorrendo no ensino superior hoje. Então nós temos ainda em algumas áreas algumas restrições em mudança no ensino. Eu ainda estou dando aula como era um ensino de 1980. Eu quero justamente que o meu aluno memorize determinadas coisas. Isso não existe mais. Isso num celular tu tem um monte de coisa. Eu preciso que o cara saiba fazer um projeto, que ele saiba desenvolver alguma coisa, que desenvolva um senso crítico, né? Mas eu não vou fazer isso porque a formação dele, aquela estrutura formativa, o corpo docente, muitas vezes, não está preparado para essa mudança. Então a gente tem vários fatores, de novo, né? São vários fatores para a gente discutir. Então, esse espaço de discutir a educação, ele é muito importante, e seria muito importante a gente abrir esse espaço várias vezes para discutir e fazer mais, detalhar mais pontos, né? E aí, voltando só para concluir essa questão das licenciaturas, isso é um ponto crítico. Tá? Nós temos hoje uma deficiência de professores, cada vez mais a gente está observando essa deficiência, e muitas vezes os professores que estão sendo formados, de novo, a gente tem cursos principalmente em AD, na modalidade AD, que são excelentes, mas a gente tem cursos, isso a mesma coisa ocorre no presencial. A gente tem cursos excelentes, mas tem cursos que são aqueles cursos que eu chamo de bancada, né? E daí tu vai formar, e esse profissional vai ter o mesmo diploma, né? E ele vai poder atuar do mesmo jeito. E daí tu vai observar qual é o produto dele, né? Porque a gente tem que pensar num curso de licenciatura, qual é o produto dele? É um aluno. É o quanto esse aluno vai aprender do que ele está trabalhando, com o que ele está desenvolvendo, né? Então isso é muito complicado, né? Então a gente tem vários pontos que tem que ser discutidos. E aí a gente entra, daí pegando também mais um ponto da Júlia, toda essa parte da inclusão, né? A inclusão é uma coisa que a gente vê nos últimos anos, tá? A gente melhorou bastante, mas ainda é muito difícil, e é muito difícil, além de todos os pontos que a Júlia colocou, a gente tem ainda o problema do preconceito da própria família, né? Muitas vezes o aluno, a gente observa que um aluno tem algum tipo de necessidade, mas a família não aceita, né? E daí esse aluno não passa por nenhum apoio, não vai ter nenhum apoio se a instituição disponibiliza isso. E às vezes a gente observa, muitas vezes, a desistência porque ele não tem esse apoio. Deixa eu só colaborar rapidamente essa questão que envolve as nossas licenciaturas. Eu tive recentemente na Estônia, que é um exemplo hoje de educação para o mundo. Tá? O que acontece? Os melhores alunos que terminam o ensino médio deles vão ser professores. Por quê? Porque o professor ganha tanto quanto o engenheiro, tanto quanto o médico, e é reconhecido socialmente. Então é simples, não é difícil, né? É como a sociedade encara o professor. Tu não vai ter, se tu não tem um retorno, para que eu vou fazer? Exatamente, é. Então, se tu pergunta hoje para um aluno que entra no curso de licenciatura por que ele está fazendo licenciatura,
muitas vezes assim, estou fazendo aqui porque eu queria entrar na universidade, mas eu quero passar para alguma outra coisa. E outra coisa, tem dados que mostram que a maioria dos alunos que ingressam na licenciatura são alunos oriundos da escola pública. Sim. E que são alunos que têm deficiência na formação. Ou seja, os alunos que não fizeram uma boa formação de nível médio são aqueles que estão estudando, muitas vezes em instituições que não têm uma qualidade muito boa, para ser o professor dos nossos filhos. Gente, olha o ciclo vicioso que a gente está. É muito complicado. São bem complicado. Só complementando, que eu tinha falado da área da computação e da engenharia, né? Tu vê assim, na engenharia a gente tem uma evasão muito grande. Na computação, na área da computação, tu tem uma evasão razoável ali um pouco no início, quando tu descobre, eu quero ser um TikToker, mas isso daqui, eu estou vendo cálculo, não é isso que eu quero. Então tu tem essa evasão, mas tu tem um estímulo muito grande do aluno que está concluindo um curso na área de computação, porque ele consegue desafios muito grandes depois, né? Que é aquele cara que entrou só por uma coisa do imaginário, da fantasia, esse já consegue largar no início. E nas engenharias tu vê que isso é pela dificuldade do curso, é uma coisa bem significativa. E, passar para a Júlia agora, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas aproveitar para perguntar sobre essa questão da pós-graduação, Júlia. A perspectiva é que haja alguns cortes aí na questão dos financiamentos aí para pós-graduação. A gente vê a questão do governo federal, né, tentando conter esses gastos. Qual a tua perspectiva para este ano, Júlia, quanto a esse impacto que essa questão orçamentária terá aí nos cursos de pós-graduação? É uma pergunta muito boa mesmo. E porque quando a gente fala de cortes em determinadas áreas, quando a gente não faz parte daquela área, parecem só números, né? Quando a gente olha para alguns programas de pós-graduação, não programas ruins, programas nota 7 na CAPES, como em química mesmo, em materiais, sobram vagas. Por quê? Porque não é uma carreira muito atrativa para o pesquisador. Fazer pesquisa no Brasil, todo mundo fala que é igual a história de ser professor, tem que ter vocação. E quando a gente fala que tem que ter vocação, todos os professores têm que ter vocação. Muito triste alguém que trabalha com algo que não gosta. Mas o que está implícito nessa fala é que essa pessoa tem que aceitar que ela vai passar por dificuldades. E não, a gente não pode aceitar esse discurso, a gente não pode aceitar essa romantização. Então esse corte é de fato, por tudo o que se disse, por tudo que se prometeu, não vai enfrentar algumas dificuldades nas universidades, porque se esperava, pelo contrário, uma ampliação no número de bolsas, ampliação do valor das bolsas. No início do governo foi anunciada uma política que causa um pouco de polêmica, mas que a maioria dos pós-graduandos que eu conversei gostaram, que foi o fim da dedicação exclusiva, porque como o valor da bolsa já é insuficiente, tu pode procurar uma renda extra. Então, o que vai impactar? Tu cortar o número de bolsas ou até não reajustar, é que vai ter menos profissionais, o pessoal vai para a indústria que paga mais. Tu comentou anteriormente a bolsa do mestrado está cerca de 2.000, a do doutorado cerca de 3.000, muda um pouquinho a coisa. Júlia, só para interromper, tu falou que é nota 7, mas a nota máxima é 7, senão a pessoa pensa que é 7 sobre 10. Né? É só para esclarecer isso. Nota 7 é 7 sobre 7, né? 7 é o máximo de nota. Exato. Né? Que um curso que é 7 tem sobra vaga, isso é assustador. Eu faço parte do PG Micro, Programa de Pós-Graduação em Microeletrônica, que é nessa área de tecnologia, e uma das coisas que os professores falam, engenheiros, venham fazer pós. Eu sei que a indústria paga mais, mas a pesquisa é importante e no final da carreira vocês vão receber ainda mais, sabe? É pensar a longo prazo, só que algumas pessoas não têm condições de pensar a longo prazo. Alguns engenheiros, eles têm que ir para a indústria agora porque eles não podem pensar em receber um salário decente daqui 5 anos. Eu tenho sorte de ter eu só consigo fazer pós porque eu tenho um pai que paga meu aluguel. Senão eu não poderia, senão eu teria que ir para a indústria também. Então é isso que vai impactar. Corte de gasto significa uma carreira menos atrativa, menos profissionais, com menos profissionais é menos desenvolvimento na área. Então, e menos pesquisa. E menos pesquisa, a gente não consegue fazer o produto que a gente tanto critica. Mais um ciclo vicioso. Exatamente. Rapidamente, Bernardo. Sim, a esse respeito eu gostaria de fazer uma outra observação, afinal a gente está aqui na Câmara Municipal. A gente tende a olhar para a educação superior e para a pesquisa como competências quase que exclusivas do governo federal.
até porque dentro da arquitetura, que é posta pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é com o governo federal que fica a questão da regulação da maior parte da educação superior, salvo as universidades estaduais. Porém, a gente também tem, nesse nosso Plano Nacional de Educação, que foi prorrogado recentemente, e dentro da legislação, a ideia de uma política que seja de Estado, que seja uma conquista civilizatória da nossa sociedade brasileira, que é o regime de colaboração entre os entes federados. Então, acho que também faz parte da nossa discussão a gente chamar aqui a responsabilidade, os poderes municipais, porque eles têm uma possibilidade muito grande de interferir nesse cenário, que é pela valorização das carreiras docentes. Então, estimular os jovens a cursar uma graduação em licenciatura, é também fazer valer leis, que são leis básicas, como a do piso salarial dos professores das escolas públicas, que estão nas redes estaduais, estão nas redes municipais, sobretudo. E que, infelizmente, a gente observa muito pouco respeito no nosso próprio Estado a esse tipo de lei e a essa profissão. Também na relação da pesquisa, a gente poderia ter o engajamento desses governos municipais e estaduais no financiamento de pesquisas para que a gente tenha um ensino padrão Estônia, padrão Finlândia nas nossas escolas. Não precisa ser metade que estiver lá, tá bom. Não precisa nem ser o padrão dele. Se É tiver só tu na não metade... precisar ouvir aquela coisa assim, tu é Exato. professor, mas tu não trabalha. Você trabalha com o quê? Pessoal, infelizmente nosso tempo está terminando, vou ter que encerrar o programa, mas agradeço demais a presença de vocês 4 aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Obrigado. Bom, Agradecemos. a gente que agradece. O Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, o primeiro Porto Alegre em Debate de 2025. Mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara Porto Alegre no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente ano para você e sua família, com muita saúde e realizações. Tchau e até semana que vem.